revenda de SAF do Vasco sendo engatilhada, dupla fazendo sucesso com Fernando Diniz e aparecimento de ex-jogador comandado por Diniz para a nova temporada. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Quando o técnico Fernando Diniz de fato chegou ao Vasco, poucas eram as pessoas que de fato conseguiriam imaginar que o técnico pudesse ter um poder tão grande de recuperação e também de fazer com que alguns jogadores se tornassem tão fundamentais para o funcionamento de sua equipe. No caso da atualidade, com o Vasco começando a engrenar, atualmente Coutinho e Nuno Moreira transformaram-se em figuras muito importantes no esquema tático e hoje representam muito mais do que simples jogadores titulares na equipe de Fernando Diniz. São também parte do motor que faz com que a equipe possa funcionar e que possa ter todo um poder de construção, tornando assim o setor ofensivo do Vasco muito melhor. A parceria entre os dois jogadores que atuam entre o setor de meio tem impressionado justamente pela regularidade recente. Nas últimas partidas em que os jogadores estiveram juntos, ambos estiveram presentes como os titulares, formando uma dupla que consegue entender muito perfeitamente o que o técnico Fernando Diniz espera dentro de campo de cada um deles. Essa sintonia não acontece justamente por acaso. O treinador conseguiu identificar nos dois jogadores as características ideais para implementar no seu estilo de jogo, baseado na posse de bola, na movimentação constante e principalmente na intensidade ofensiva. O aproveitamento de Coutinho sob o comando de Diniz revelou também números muito atrativos. São 6 gols marcados e 2 assistências desde que o treinador assumiu o comando da equipe. Mas os números contam apenas como parte da história. A camisa 10 conseguiu recuperar toda a confiança perdida em momentos anteriores de sua carreira, voltou a mostrar futebol e que encantou justamente os seus torcedores. Livre de problemas físicos, também conseguiu ampliar bastante a sequência de jogos em que conseguia fazer. Por outro lado, o português Nuno Moreira também é um jogador extremamente regular. Chegou e conseguiu muito rapidamente se tornar titular. Com o Fernando Diniz, o atleta joga uma sequência impressionante que demonstra não apenas resistência física, mas também toda uma regularidade em relação àquilo que ele apresenta. Um jogador que contribui com gol, com também assistências, mas também com toda a sua participação de fase defensiva. O assunto venda de SAF foi algo que, de certa forma, passou a ser pouco lembrado durante os últimos momentos no Gigante da Colina, mas o cenário mudou completamente para o Vasco nos últimos dias. Pedrinho, presidente do clube, trabalha nos bastidores com confiança que chama a atenção quando o assunto é justamente esse, a venda da SAF Cruz Maltina. Fontes próximas ao dirigente revelam que existe um investidor pronto para fechar o negócio, aguardando apenas alguns detalhes serem observados. A expressão assim é o que permite com que possa ser classificada como uma venda próximo a estar sendo realizada. Classifica que Pedrinho já teria um investidor na agulha para uma possível compra da SAF do Cruz Maltino. Ainda de acordo com a ESPN, que apurou, Pedrinho trata com otimismo a possibilidade de uma venda, mesmo que nada tenha sido confirmado por parte do próprio Vasco. Esse assunto tem repercutido bastante durante a última semana, tendo em vista alguns problemas envolvendo dívidas que o Cruz Maltino teve de encarar. Ainda durante essa semana, o Vasco obteve a aprovação do plano de recuperação judicial, que funciona também como uma chave que pode destravar a negociação. Antes desse processo crucial, qualquer investidor buscaria hesitar em colocar dinheiro no clube. Afinal, ninguém quer comprar um negócio cheio de dívidas sem ter clareza sobre como esses débitos poderiam ser resolvidos. Agora, com o plano que foi aprovado, o caminho se tornou um pouco mais livre para que um avanço possa de fato acontecer. Pedrinho entende toda a urgência do momento, e a gente sabe muito bem que cada dia perdido representa mais dificuldades para o clube, tanto dentro quanto fora de campo. Por isso,
trabalha para acelerar todo o processo e que possa possibilitar uma revenda. O mercado do futebol brasileiro vive um momento interessante para esse tipo de transação. O próprio Vasco já passou por isso. Diversos clubes já passaram pelo processo de criação e venda de suas SAFs, estabelecendo alguns parâmetros e também modelos de negócio e que facilitam novas operações a poderem de fato acontecerem. O Vasco pode se beneficiar de uma experiência acumulada. Boa parte da torcida do Vasco sabe da importância de Fernando Diniz na contratação de alguns últimos reforços que chegaram ao Vasco, mais especificamente na segunda janela de transferências da temporada de 2025, que permitiu com que o Cruz Maltino pudesse de fato conseguir ter uma melhora no seu desempenho, graduado também principalmente a chegada de alguns desses jogadores que tiveram participação importantíssima na contratação, mediante também a toda a questão envolvendo o Fernando Diniz e também a aprovação e também a condução de alguns desses negócios que possibilitaram os jogadores chegarem ao Vasco. Mais recentemente, um nome que passou a repercutir bastante também por toda uma proximidade e pelo fato de já terem trabalhado juntos foi o atacante de São Paulo, Luciano, que foi ofertado ao Clube Cruz Maltino, criando uma situação que passa aí um pouco mais além. A história envolve principalmente uma relação antiga com o técnico atual do Vasco, Fernando Diniz. Ambos já trabalharam juntos no próprio São Paulo. A diretoria vascaína assim passou também a visualizar um pouco mais essa possibilidade para 2026. Luciano, que já trabalhou com o Diniz em outras oportunidades, a parceria que rendeu alguns bons frutos e que o técnico conhece muito bem as características do atacante camisa 10 da equipe do São Paulo. Luciano tem um vínculo com o São Paulo até o fim de 2026 e o Vasco não tem nem pretendido pagar uma determinada multa rescisória para ter o jogador. A ideia deveria ser tentar um acordo que passaria pelo poder de negociação dos agentes do jogador com a equipe paulista. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.